Você já se pegou no meio da noite deitado na cama sem conseguir dormir, com a cabeça cheia de preocupações? Aquela sensação de aperto no peito, os pensamentos correndo a 1000 por hora, como se não houvesse uma pausa? Isso é ansiedade. Ela invade sua mente, tira seu foco, faz você se sentir perdido, sem controle. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais forte ela fica. Talvez você já tenha experimentado isso várias vezes, seja no trabalho, nas relações ou até em momentos que deveriam ser de descanso. A ansiedade pode ser paralisante e no mundo em que vivemos, onde tudo se move tão rápido, ela se torna uma companhia constante. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de retomar o controle, de silenciar essa ansiedade antes que ela tome conta de tudo? Hoje eu vou compartilhar com você estratégias simples, mas incrivelmente eficazes para lidar com a ansiedade no dia a dia. Técnicas que podem transformar o caos mental em paz e te ajudar a viver uma vida com mais equilíbrio e clareza. A ansiedade é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E, no mundo moderno, com tanta pressão para sermos produtivos, alcançarmos metas e lidarmos com inúmeras responsabilidades ao mesmo tempo, ela se tornou quase uma epidemia silenciosa. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de uma reunião importante? Ou teve dificuldade em desligar a mente após um dia estressante de trabalho? Essas são formas de ansiedade que se manifestam de maneiras diferentes em cada pessoa, mas com um impacto igualmente destrutivo. A diferença é que, muitas vezes, não sabemos como lidar com ela de forma eficaz. Nos distraímos, tentamos fugir, mas a verdade é que ignorar o problema só faz com que ele cresça. Hoje, quero te mostrar que a ansiedade não precisa ser essa inimiga invisível que rouba sua paz. Existe um caminho para gerenciar essa emoção e evitar que ela controle sua vida. Não estamos falando de soluções mágicas ou métodos complicados, mas de estratégias simples que podem ser aplicadas no seu dia a dia. Essas técnicas não vão eliminar completamente a ansiedade, porque ela faz parte da nossa natureza, mas vão te ajudar a transformá-la em algo gerenciável, para que você possa viver com mais leveza, presença e clareza mental. E eu entendo como você se sente. Há alguns anos, eu também lutava diariamente com a ansiedade. Ela se manifestava de maneiras que na época eu nem conseguia reconhecer. Começava com uma sensação de inquietação logo pela manhã, e ao longo do dia, a ansiedade crescia. Qualquer tarefa simples parecia uma montanha impossível de escalar. O pior de tudo era a sensação constante de que eu estava sempre correndo contra o tempo, que nunca era suficiente e que de alguma forma eu estava falhando em todas as áreas da minha vida. Essa sensação me seguia para todos os lugares, no trabalho, em casa, até mesmo nas horas que deveriam ser de descanso. Eu me pegava à noite, olhando para o teto, com a cabeça cheia de preocupações, incapaz de desligar. Será que estou fazendo o suficiente? E se algo der errado amanhã? Será que vou conseguir lidar com tudo isso? Esses pensamentos se repetiam como um ciclo vicioso. E o pior é que eu me sentia sozinho. Achava que era algo que só eu estava passando, que eu era fraco por não conseguir controlar minhas emoções. Foi só quando comecei a compartilhar meus sentimentos com outras pessoas que eu percebi, eu não estava sozinho. Milhões de pessoas, assim como você, passam pelo mesmo. E não é fraqueza sentir ansiedade, é uma reação humana natural aos desafios do mundo moderno. Reconhecer isso foi o primeiro passo para mudar. A ansiedade não desapareceu da noite para o dia, mas ao entender como ela funcionava e adotar pequenas mudanças no meu cotidiano, eu comecei a ver uma diferença significativa. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi nesse processo, porque assim como eu, você também pode transformar a ansiedade em algo gerenciável e não um peso constante. A grande virada veio quando eu percebi que lutar contra a ansiedade não funcionava. Quanto mais eu tentava eliminá-la, mais ela parecia crescer. Foi nesse ponto que eu entendi algo fundamental. A ansiedade não é o inimigo, e sim uma parte da nossa experiência humana. Ela nos alerta quando estamos sobrecarregados ou fora de equilíbrio. Quando parei de tentar suprimir a ansiedade e comecei a entender o que ela estava tentando me dizer, tudo mudou. Eu percebi que o segredo não era eliminá-la, mas aprender a administrá-la. Foi como se eu estivesse segurando uma bola de praia debaixo d'água, tentando mantê-la submersa. Mas quanto mais força eu fazia, mais difícil se tornava.
Então, ao invés de resistir, eu comecei a aceitar que a ansiedade tinha um propósito. Ela era um sinal de que algo em minha vida precisava de atenção. Talvez fosse uma mudança de rotina, mais autocuidado ou até a simples necessidade de respirar fundo e me dar um tempo. A partir desse momento, comecei a aplicar algumas técnicas simples, mas poderosas. Ao invés de entrar em pânico cada vez que a ansiedade surgia, eu a aceitava, respirava fundo e me permitia sentir sem julgamento. A ansiedade perdeu força. Ela ainda aparecia, mas não me paralisava mais, e isso fez toda a diferença. A chave não era eliminar a ansiedade, mas mudar a forma como eu reagia a ela. E você também pode fazer o mesmo. Ao mudar sua perspectiva, você pode transformar o medo e a tensão em uma oportunidade para se fortalecer. Agora que entendemos como a perspectiva em relação à ansiedade pode fazer toda a diferença, vamos às estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua vida. A primeira dica é a prática da respiração consciente. Quando a ansiedade começar a apertar, reserve um momento para focar na sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, segurando por alguns segundos, e expire lentamente pela boca. Repita isso por pelo menos 5 ciclos. Essa simples técnica ajuda a acalmar o sistema nervoso, trazendo você de volta ao momento presente. Não se esqueça, você pode fazer isso em qualquer lugar, no trabalho, em casa ou até mesmo no carro antes de entrar em uma reunião. A segunda estratégia é a criação de uma rotina de autocuidado. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossas obrigações que esquecemos de cuidar de nós mesmos. Reserve um tempo diariamente para fazer algo que você realmente goste, seja ler um livro, praticar um hobby ou simplesmente dar uma caminhada ao ar livre. O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. Ele te ajuda a recarregar as energias e a manter a mente mais clara e tranquila. Se possível, defina um horário específico para essas atividades em sua agenda, como se fosse uma reunião importante. Priorizar esse tempo é fundamental. A terceira dica é estabelecer limites no consumo de informações. Em um mundo saturado de notícias e redes sociais, é fácil se sentir sobrecarregado. Considere limitar seu tempo de exposição a essas fontes de informação. Pode ser útil estabelecer horários específicos para conferir as redes sociais ou as notícias, evitando que isso consuma seu dia. Além disso, escolha fontes de informação que sejam construtivas e que não aumentem sua ansiedade. Isso ajuda a criar um ambiente mental mais saudável. Por fim, considere manter um diário de gratidão. Dedique alguns minutos do seu dia para anotar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples ajuda a mudar seu foco do que está errado para o que está certo na sua vida, trazendo uma sensação de leveza e positividade. Você pode fazer isso pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, como forma de reflexão. Cada uma dessas estratégias pode ser uma ferramenta poderosa na sua jornada para lidar com a ansiedade de forma mais eficaz. Lembre-se, o objetivo não é eliminar a ansiedade, mas sim aprender a dançar com ela. À medida que você começa a aplicar essas estratégias em sua vida, é essencial lembrar que o caminho para lidar com a ansiedade não é linear. Haverá dias em que você se sentirá mais no controle e haverá momentos em que a ansiedade parecerá retornar com força total. Isso é completamente normal. O importante é ter compaixão por si mesmo durante essa jornada. Lidar com a ansiedade é um processo, e cada passo que você dá é uma vitória. Ao aceitar que a ansiedade é uma parte da experiência humana, você se abre para a possibilidade de transformação e crescimento. Lembre-se de que cada vez que você utiliza uma técnica de respiração, dedica tempo para o autocuidado ou estabelece limites nas informações que consome, você está afirmando o seu poder. Você não está apenas reagindo a situações estressantes, mas escolhendo como se posicionar diante delas. Essa mudança de mentalidade é poderosa e pode alterar significativamente sua relação com a ansiedade. Além disso, celebre suas pequenas conquistas. Cada momento em que você opta por cuidar de si mesmo, cada vez que você reconhece a ansiedade sem se deixar dominar por ela, é um sinal de que você está progredindo, e isso merece ser celebrado. Pode ser útil criar um sistema de recompensas para si mesmo, mesmo que sejam pequenas coisas como assistir a um filme que você ama ou fazer algo que traga prazer.
Você é mais forte do que a ansiedade que sente, e ao longo dessa jornada você vai descobrir não apenas como lidar com essa emoção, mas também como se tornar uma versão mais resiliente e consciente de si mesmo. Agora, convido você a refletir: o que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo nessa nova jornada? O caminho pode parecer desafiador, mas lembre-se de que a verdadeira transformação vem de dentro. Acredite em si mesmo e dê o primeiro passo, mesmo que pequeno, rumo a uma vida mais equilibrada e com menos ansiedade. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para fazer uma mudança significativa em sua vida. Agora é hora de colocar tudo o que discutimos em prática. Comece hoje mesmo a incorporar essas estratégias simples em sua rotina e observe como pequenas ações podem levar a grandes transformações. Lembre-se de que não precisa fazer tudo de uma vez. Comece devagar, com um passo de cada vez. E se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas dicas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a viver uma vida mais plena e com menos ansiedade. A sua jornada de autoconhecimento e autocuidado não precisa ser solitária. Estamos aqui para apoiar uns aos outros. Além disso, nos comentários, sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências ou qualquer estratégia que tenha funcionado para você.